Olá, meus amigos, Antônio Pissetti aqui com vocês. Vamos continuar a nossa aula de Sociologia, né? Vamos trabalhar agora os chamados agrupamentos sociais, né? A gente, quando fala em agrupamento, tem que lembrar que tem que ser, né? Nunca pode ser um indivíduo único, né? Agrupamento sempre tem que ter mais de dois, né? Dois é o mínimo, né? Já é um grupo social, tá? Então, quando nós falamos em agrupamentos, né? Vamos ver algumas definições iniciais aqui no conteúdo, tá na tela aí para vocês, né? A estrutura social se refere a uma totalidade composta de partes, enquanto a organização social se refere às relações que se estabelecem entre essas partes. Quanto mais complexa a sociedade, maiores e mais complexas serão sua estrutura e sua organização social. Várias definições podem ser encontradas acerca dos agrupamentos sociais, mas uma coisa é certa: grupo social sempre significa uma reunião de pessoas que estão em interação. Para a sociologia, grupo social é toda reunião mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Devido à interação social, os grupos têm de manter alguma forma de organização, no sentido de realizar ações conjuntas de interesse comum entre os seus membros, né? Olha que interessante, né? Os grupos têm alguma forma de organização, ações conjuntas, interesse comum. Os grupos apresentam normas, hábitos e costumes próprios, divisão de funções e posições sociais definidas. Assim, então, são grupos sociais: a família, a escola, a igreja, o clube, a nação, etc. Vamos pensar o seguinte, meus amigos, né? Todo grupo social, ele tem características próprias, como nós já vimos, e essas características estão relacionadas agora aqui para vocês, né? Mas geralmente uma pessoa, ela gosta de futebol, ela tende o quê? Fazer parte de um grupo social de pessoas que falam de futebol, de bola, né? Tem hoje até grupo de zap disso, daquilo, né? Tal, exatamente pela essa questão, né? Eu mesmo participo de um grupo de plastimodelismo, é seu grupo de afinidade, né? Lá perto de casa tem um grupo de maconheiro lá que faz parte da Esquadrilha da Fumaça, né? Então tem afinidade com a fumaça. Olha aqui, meus amigos, características dos grupos sociais. Vamos ver aqui na tela, né? Pluralidade de indivíduos, sempre mais que um, ideia de coletivo, né? Muito cuidado com essas características em prova, isso já foi cobrado aí em algumas provas de sociologia, né? Para o candidato ter a noção de características, né, de um grupo social. Então, um grupo não é uma pessoa única, né? Um grupo sempre, no mínimo dois, né? Mais de dois. Vamos lá. Integração social, né? Existe a integração social, os indivíduos eles interagem, tá? Existe a interação, lembrem-se do que nós vimos na aula anterior, né? Interação e interatividade, que são coisas diferentes, né? Então aqui no grupo social existe a integração social, né? A interação entre esses indivíduos, né? E por mais bagunça que seja, né, o que esteja ocorrendo dentro de um grupo, até a bagunça é organizado, né, num grupo, porque existe uma certa ordem interna ou estabilidade, né? Então existe sim uma organização, tá? Todo grupo, né, ele tem uma objetividade e uma exterioridade, né? Os grupos sociais são superiores e exteriores ao indivíduo, né? O que significa isso? Que quando o indivíduo entra, o grupo já existia. E se esse indivíduo saiu, o grupo continua existindo, né? Então, é o objetivo, né, que mantém as pessoas ali, independente de entrarem ou saírem pessoas, o grupo continua existindo, ele tem a objetividade e essa exterioridade aí. O grupo tem um conteúdo intencional, né, que é o próprio objetivo comum do grupo, né? Uma consciência grupal. Dentro do grupo não se pode, né? A característica do grupo é que ninguém pense de forma, né, individual, o sentimento é nós, né? O sentimento de nós. E os grupos geralmente eles têm continuidade, né? As interações elas têm duração, né? Como por exemplo, que a gente tem aí na tela, um mutirão, tá ok? E nós temos também aí a classificação, né? Nós temos uma classificação dos grupos sociais, tá? E conforme nós já vimos, né? Aqui eu vou explicar uma coisinha rapidinha para vocês aqui, né? Até porque nós já vimos sobre contatos sociais primários e contatos sociais secundários, né? Mas os próprios grupos sociais,
eles também se dividem em grupos sociais primários, né, e grupos sociais secundários, assim como os contatos sociais. A exceção aqui é que nós temos o intermediário, né, que lá no contato social nós não temos contato social, não temos contatos sociais intermediários, nós temos um contato social ou primário ou secundário. Aqui não, o grupo social ele pode ser primário, secundário ou intermediário. E aí a gente vai entender que a classificação do grupo como primário, intermediário ou secundário está relacionado exatamente ao contato social, né? Aquilo que nós vimos anteriormente, tá? Então vamos ver na tela aqui, ó, grupos sociais se classificam em. Então nós temos grupos sociais primários. São os contatos, né, sociais primários, família, vizinhos, amigos de verdade, né, aqueles que fazem realmente parte da nossa vida. Então, nos grupos sociais primários ocorrem os contatos sociais primários, porque existe, né, repito, uma base emocional, né, um conteúdo intencional por parte das pessoas. Nos grupos sociais secundários, né, esses grupos são mais complexos, porque predominam contatos secundários, né? Então você vai numa igreja, você até pode também, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que claro que dentro de uma comunidade, né, religiosa pode existir também um contato primário, né? Mas geralmente, né, os contatos são secundários, né? Por isso que está citado aqui a igreja, partido político, né, que as pessoas vão e trocam ideias, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não tem aquela ligação tão forte quanto dentro dos grupos sociais primários. E os grupos sociais intermediários, né, conforme agora a gente pode ver aí na tela, né, são aqueles grupos sociais que se alternam e se complementam nas duas formas de contatos sociais, né, primário e secundário, porque aqui, né, a gente pode ver então que numa escola, né, você pode ter dentro da escola pessoas as quais, né, faz parte de um grupo muito fechado seu, que aí é um grupo social primário com contatos sociais primários. Ao mesmo tempo que a sala como um todo, o restante da galera, né, você pode ter aí como, né, participantes de um grupo social secundário, já que não existe essa ligação tão forte, não existe essa base emocional que existe dentro, né, do grupo de amigos. Então eu vou usar um termo, né, grupo social primário, né, amigos, grupo social secundário, colegas, né, para a gente tentar melhorar isso aí, tá bom, meninos? Vamos continuar o nosso conteúdo aqui, né, que o tempo está voando e nós também. Olha aqui, ó, os agregados sociais, né, aí na tela bastante interessante. Esses agregados também, né, tudo nós temos que tomar cuidado, tá, minha gente? Eu quero, antes de continuar aqui com o texto, né, na tela, eu quero falar uma coisinha para vocês. Às vezes alguns alunos me perguntam assim, pô, professor, dá dica aí do que vai cair na prova, né? Fala aí, sabe? Olha, eu vou falar para vocês uma coisa, né? Com o conhecimento que a gente tem de todos esses anos, né, de sala de aula, a gente está vendo que as bancas, né, elas já cobraram muito alguns assuntos, sabe? Aqueles assuntos, isso cai em prova, cai em prova. Então, hoje não existe mais essa de, isso sempre cai em prova, né? São opiniões. Então você já tem coisas que hoje, quando você tem um conteúdo a ser estudado, você tem que estudar todo o conteúdo. Porque não adianta, você está esperando, isso é bastante cobrado em prova. Sim, pode ser, mas aí você chega numa prova, estuda só aquilo lá e os caras cobram a vírgula. Aí você dança porque cobraram a vírgula e você não viu a vírgula. Então tem que realmente a pessoa que está estudando, se preparando, eu oriento, né? Ensino que tem que saber é tudo. Tá escrito, tá no edital, né? Pega lá o edital, vê lá os tópicos do edital, vai ver que tem que bater com o que o professor está te falando, tem que bater com o que está sendo, né, passado, porque a partir do momento que você confere lá que o que você está estudando, né, é o que está no edital e você sabe, tranquilo, né? E aqui eu posso falar o seguinte, esse assunto que a gente vai colocar na tela agora, ele inclusive já foi cobrado em prova, né? Por isso que eu estou orientando, né? Já foi cobrado, né? Então pode cobrar, mas também pode ser que não, mas temos que saber. Olha aqui, agregados sociais, reunião de pessoas aglomeradas de forma momentânea e dotadas de um fraco sentimento grupal, né? Não organizado, tá? E aí nós temos alguns tipos de agregados, né? Multidão, esse é o primeiro tipo de agregado, multidão, muito cuidado. Carnaval, praia, incêndio, acidente, né? O carnaval que todo mundo sai lá para pular, né? No carnavalzinho lá, aquilo lá, o que é? Uma multidão.
né? E o que a gente tem como característica de multidão? Falta de organização, né? Anonimato, porque as pessoas geralmente não se conhecem, objetivos comuns, porque as pessoas estão ali para se divertir, né? Indiferenciação de quem está ou não está ali, proximidade física, né? Eu acho que a gente tem que sempre ter essa noção muito clara, né? Da multidão como a proximidade física, né? Porque ela é diferente da massa, né? A massa nem sempre está próxima fisicamente, né? Mas aqui no agregado social multidão nós temos, né, essa proximidade física. Eu até tenho uma coisa interessante, né? Que eu teve aqui como multidão nós temos um acidente, né? E teve um acidente, interessante como as pessoas, né, às vezes quando elas veem que ocorreu um acidente, algumas pessoas têm o estímulo, né, aqui eu vou falar para vocês, as pessoas têm um estímulo de ver o que aconteceu, né, às vezes dentro de um ônibus, indo de um lugar para o outro, né, e às vezes que tem um acidente lá num canto, aí parece que todo mundo levanta dentro do ônibus para ver o que aconteceu lá, né, como as pessoas têm interesse, né, naquilo que não seria, na verdade, interessante, né? Mas teve o cara, né, que ele viu a multidão, né? Ele viu a multidão, tinha acontecido um acidente e ele foi chegando perto da multidão, né? E estava difícil de chegar lá na frente para ver o que tinha acontecido e ele foi, né? Gritando, sou amigo da vítima, com licença, sou amigo da vítima, né? Até que chegou lá na hora do acidente, lá no local mesmo, e aí viu que tinha sido um burro atropelado, né? O amigo da vítima, né? Tá? Um burro que tinha sido atropelado lá numa carroça, né? E ele entrou lá falando que era o amigo da vítima. Pode um negócio desse? Vamos lá. Aqui o próximo agregado é o público, né? O público, olha, o público é o que envolve, né? Um show, um teatro, um futebol, né? Você tem um estímulo, você está participando de um evento, né? Porque você está sendo estimulado, né? Existe um evento estimulando, existe uma comunicação, algo espontâneo, tá? E a integração é intencional, né? Se tem essa integração intencional dentro do público, né? Tá ok? E nós temos aqui, né, que para alguns sociólogos o público é um tipo de intermediário entre a multidão e os grupos sociais, né? Mas é apenas uma observação para ficar mais claro aí, tá? E nós temos também a massa, né? A massa que são os ouvintes e telespectadores de rádio e televisão, usuários de internet, tá? Isso faz parte da massa, né? Aquelas pessoas que recebem de maneira mais ou menos passiva as opiniões formadas, né? O cara já recebe, né, aquela opinião, ele concorda com aquilo lá, né? Às vezes nem pensa, né? O sujeito tem que pensar, né? Mas aqui é um agrupamento grande de desconhecidos, né? E aí eu coloquei uma perguntinha aqui que, né, para a gente refletir mesmo. Você já pensou que aquilo que você consome, ouve ou assiste pode ser influência dos meios de comunicação, né? Eu não querendo realizar nenhuma crítica, né, a nenhum modelo pré-estabelecido, mas é óbvio que existem interesses, né, por alguns meios de comunicação em moldar o pensamento, comportamento, gostos, né? E é muito interessante que nós, humanos, tenhamos a nossa própria opinião, né? Que façamos análise de fatos, né? Que possamos participar de debates, né? Sabendo ouvir, né? Sabendo ouvir é muito importante, né? Porque respeitar as opiniões, né, é muito importante. Tá bom, meus amigos? Vamos continuar aqui então o que temos aqui, né? Nós temos aí, vamos colocar na telinha aí para vocês, né? Nós estamos vendo sobre grupos sociais, né? Agrupamentos sociais. Os grupos sociais são mantidos a partir de, olha aí, ó, liderança, né? Existem dois tipos de liderança dentro de um grupo social. Mas quem é o líder, né? Isso é muito importante para quem pretende, por exemplo, seguir aí a carreira, né, na PM, porque líderes são importantes, né? Mas designa a capacidade de alguém denominado líder ou de algumas pessoas de chefiar, comandar ou orientar um grupo de indivíduos para determinado tipo de ação. Transmite ideias e valores aos outros membros, né? Na verdade, o líder é aquele que, né, o líder é aquele que deve dar o exemplo. Claro que nós vivemos numa sociedade
em que os exemplos, eles são recíprocos, né? Não somente o líder dar exemplos, todos temos que dar exemplo. Mas existe um ditado que diz que a melhor educação é o próprio exemplo, né? Então, quando a melhor educação é o próprio exemplo, é uma frase, né, maravilhosa, né? Porque é uma verdade, tá? E essa liderança, né? Vamos aqui na tela, essa liderança, ela pode ser institucional, né? Institucionalizada, que deriva da autoridade que uma pessoa tem em virtude de sua posição social ou do cargo que ocupa, como exemplo, diretor de uma fábrica ou escola, né? Ou uma liderança pessoal, né? Aquela que se originou de qualidades pessoais do líder, inteligência, moral, ética, prestígio, atitudes, carisma, poder de comunicação, né? Isso é muito importante. Então, ou o líder ele é institucionalizado, né? Ele ocupa uma função, né? Porque ele foi institucionalizado para tal, ou ele é um líder pessoal, né? A gente vê muitos líderes, né? Muita liderança pessoal em comunidades, né? Pessoas que, né, acabam dirigindo, digamos assim, né, outras pessoas. Bom, eu acabei colocando aqui no nosso material, existe uma definição, né? Porque eu tenho visto tantos debates aí em relação à questão política no Brasil, que trata de, né, de ditaduras, pessoas mal informadas aí no nosso país, mas então eu achei melhor colocar aqui, né, uma definição exata, né, do que é um regime ditatorial, que baseia-se no poder de uma só pessoa, né, ou de um pequeno grupo que impõe normas, regras e desejos. Ocorre uma supressão de liberdades democráticas individual e coletiva e desrespeito aos direitos humanos. Quando isso ocorre, né, desrespeito aos direitos humanos, supressão de liberdades individuais, democráticas, né? Tá? Quando você não pode mais expressar, né, os seus sentimentos, aquilo que você pensa em relação à economia, política, etc., aí existe uma ditadura. Ok, meus amigos? Tá? Vamos partir aqui, né, para um próximo tópico aqui dentro das questões que envolvem, né, os grupos sociais, que tratam de normas e sanções sociais. Que essas normas, né, elas são aprovativas ou reprovativas. Olha, é muito interessante, né, quando você passa a observar melhor o mundo, é muito interessante porque você pode, né, ver que existe uma teoria de contrários, né? Para tudo existem contrários, né? É o preto, é o branco, né? É o alto, baixo, o gordo, o magro, sabe? Você tem todo um esquema de contrários, né? Então, nem sempre o que é uma coisa aprovativa para alguns é aprovativo para outros, né? E vice-versa, né? Então, você depende do grupo social, depende do que foi estabelecido, né? Depende da base cultural de cada grupo, e é isso que a gente tem que observar, tá? Então, olha aqui, ó, nós temos aqui as sanções, né, normas e sanções aprovativas ou reprovativas. E o primeiro que nós temos aqui, né, símbolos, o que representa algo. Eita, temos até o bode do capeta aqui, meu Deus do céu, gente, não é isso não. Né? Esse, inclusive, é o Tifão Bafumeto, um deus para algumas religiões aí, tá? Não vem ao caso, né? Tá? Mas, né, a gente tem que concordar que a cruz, né, é aceita por alguns grupos sociais como uma norma aprovativa, né? E outros grupos que, obviamente, nem usam a cruz como norma aprovativa, né? E muito pelo contrário, né? Bandeiras, a própria suástica, né? A própria suástica que foi utilizada, né, pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, é um símbolo da sorte, né? Uma coisa utilizada de forma indevida, né? Mas não significa que, né, seja uma coisa totalmente a ser crucificada. Então, todo símbolo deve ser, na verdade, entendido, né, para que as pessoas possam, de fato, fazer qualquer tipo de julgamento da forma mais correta e livre de qualquer preconceito, tá bom? Então nós temos aí a cruz, né, um símbolo religioso, o tifão bafometo, bode também, né, de algumas religiões, maçonaria, etc. e tal, tá ok, meninos? Nós temos também os valores sociais, né? A sociedade estabelece o que é desejável e o que é proibido, o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado, né? Isso é uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, né? Isso é uma coisa que varia de tempos em tempos, né? Nós
pegarmos a história, né, da humanidade, né, você tem no passado, né, a valorização de um tipo de beleza da mulher, né, aquela mulher que procriava, né, e hoje você já tem a ditadura da beleza, né, a mulher que ela tem que ser magra dentro de um padrão pré-estabelecido, né, e assim é a vida, né, cada um tem seu gosto, etc e tal, mas as sanções, elas existem, né, elas existem tanto na simbologia, né, elas existem tanto nos valores, elas existem de várias formas, né, e elas são inclusive transmitidas, né, muita coisa que se faz, que se produz, né, a gente tem às vezes uma moeda, você pega uma moeda, né, a pessoa às vezes não percebe muito o detalhe de uma moeda, mas né, aquela moedinha ali, ela tem uma figura, o que aquela figura ali quer dizer, né, o que significa aquela figura ali, ela tem um objetivo, né, ela tem um valor para alguns, mas pode ser que aquela figura daquela moeda não tenha um valor para outros, né, então é assim que funciona a aceitação, né, de normas e valores sociais pelas pessoas. Vamos continuar aqui no nosso quadro, né, vou passar o quadrinho aqui, vamos lá, tá? Nós temos, né, controle social, porque de alguma forma a sociedade, né, ela tem que ser controlada, mas não significa que esse controle, né, seja um controle de forma somente violento, etc. e tal, né? O controle social, são vários os tipos de controle social aqui, né? Na verdade, 2 tipos, né? Que é o controle difuso, que é o informal, como a atuação de traficantes nas comunidades, e o controle social formal, institucionalizado, leis, polícia, né? etc. Né? Aquela coisa que é feita de acordo com a lei, de acordo com o que é o correto, tá? Infelizmente, né, a gente tem alguns tipos, né, de controle difuso, né, conforme está aqui mesmo a atuação de traficantes nas comunidades, que muitas vezes acabam sendo mais respeitados, né, do que o próprio controle social institucionalizado, né, como as leis, né, de trânsito, que as placas e semáforos ninguém respeita e coisas do tipo, né? Enquanto quando você tem algumas questões aí que envolvem traficantes, né, que as pessoas respeitam, infelizmente. Vamos lá, meninos, funções do controle social. Então, de modo geral, ocorrem 3 funções de controle social. Tudo parece muito fácil, mas cuidado, porque numa prova, né, você pode ser cobrado lá de um texto, né, a qual exemplo de controle social, né, o texto abaixo, eu estou dando um exemplo, o texto abaixo ele se refere. Então olha aqui os tipos, né, as 3 funções de controle social. Primeiro, de ordem social, controle social de ordem social, né, é esse que ligam-se à aplicação de normas e de leis, como por exemplo punir criminosos, né, então o criminoso, ele vai ser limitado, suas ações são limitadas a partir do controle de ordem social, porque onde não há ordem, há muita bagunça. Nós temos também o controle de proteção social, né? E olha aí, o controle de proteção. Por quê? Porque as populações, né, de alguma forma, algumas, né, partes da população têm que ser muito bem cuidadas, protegidas. Então diz respeito ao cumprimento de normas que beneficiam setores menos protegidos da sociedade, como mulheres, crianças, idosos, né? E é por isso, meus amigos, que eu falo para vocês, né, que a gente tem, por exemplo, Estatuto da Igualdade Racial, né, um conjunto de leis, na verdade uma lei, né, mas que estabelece uma série de artigos e normas, né, para proteger a população negra, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, né? Nós temos o Estatuto do Idoso. Então, tudo isso foi sendo criado, né? A gente está trabalhando sociologia, né? Então tudo isso foi criado exatamente pensando nessas parcelas da sociedade que necessitam, né, desse cuidado, que está dentro do controle de proteção social, né? Porque são pessoas, né, que precisam ser protegidas, e não somente essas, né? Mas enfim, tá? Nós temos também aí no nosso texto, né, o controle de eficiência social, né? Vamos ver aqui, está escrito aqui, eficiência social, relacionadas com regras e procedimentos que levem os indivíduos a contribuir de forma produtiva para o bem-estar
e o desenvolvimento da sociedade, saúde, proteção ao trabalho, educação, né? Então, aquilo que nós chamamos de Estado, né, com E maiúsculo, né, tá? A gente tem que pensar que o Estado ele tem que ser eficiente, né? Ele tem que proteger, né? Proteger, mas também ser eficiente no sentido do quê? De prover, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? De prover, né, a sociedade de hospital, de hospitais, né, de médicos, de escolas, educação, de tudo isso, tá? Então esse é o papel da eficiência social. Então muito cuidado, saber separar numa prova, né, o que seria a ordem social, proteção social e eficiência social. Guarde bem essa dica, né? Procure de fato lembrar isso aí, porque pode fazer a diferença numa prova aí também, tá? Que eu falei, não sabemos o que vai cair, mas está dentro desses conteúdos, tá ok? Vamos continuar aqui, meninos. Temos aqui, né, quase finalizando aqui esse conteúdo desse módulo, nós temos aqui uma questãozinha que foi cobrada na prova de 2014, né? Na última prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em 2014, assinale a única alternativa que não contém características corretas dos grupos sociais. Olha aqui, ó, quem acertar isso aqui, eu vou pagar um pudinzinho ali do Mosquinha Feliz. Daqui a pouco eu vou lá no Mosquinha Feliz, né? E trago o pudinzinho aí para quem acertar. Então, o que nós temos aí? A alternativa que não contém características corretas dos grupos sociais. Letra A, pluralidade de indivíduos, interação social, objetivo comum. Letra B, interação social, objetivo comum, consciência coletiva. Opção C, objetivo comum, consciência coletiva, continuidade. E opção D, interação social, independência individual e singularidade de indivíduos. E você está pensando aí, mas está muito fácil, muito fácil. Temos que marcar a letra D de doido, né? Porque temos dois erros aí, tá? Quais são os erros aí da letra D, né? Independência individual, já que o grupo, né, ele pensa sempre no todo, né? O grupo é o todo, é o coletivo, e também aqui singularidade de indivíduos, né? Não pode ter um indivíduo somente, né? No mínimo dois para mais. Então é por isso que nós temos que marcar aqui a letra D de doido, a única alternativa que não contém características corretas dos grupos sociais, tá? Como vocês podem ver, né? Como vocês podem ver, uma questão fácil, né? Não teria maiores problemas. Agora, também eu tenho uma observação a ser feita, para a gente finalizar esse módulo aqui, porque eu tenho acompanhado, né, as provas, não só da PM, mas de diversos concursos, e eu posso lhes garantir que o nível, né, de entendimento e dificuldade da prova vem sendo, né, dificultado, na verdade aumentado, né? A dificuldade ela vem sendo aumentada. Eu achei que a penúltima prova de 2010 ela foi assim, mamão com açúcar, molezinha, né? 2014 já não estava molezinha, mas também não estava tão difícil, mas já não foi mais aquela molezinha, né? Então a gente tem que pensar que cada vez se exige o quê? Indivíduos, né, pessoas muito bem preparadas, né, aptas de fato a representar, né, e atuar de acordo com o que se conhece. Meus amigos, boa sorte a todos. Paramos aqui esse módulo, nos encontramos aí no próximo módulo de Sociologia. Hey!